falando conforme esferas que buscam explicar a complexidade psicocomportamental e em uma linguagem entre o simbólico e o literal. Um silêncio revelador foi desagradável e buscaram reduzir isso interpretando literalmente e simbolicamente sons da natureza como manifestações diretas da divindade, figura parental, desenvolvendo o que chamariam de palavras divinas, revelação especial do Deus vivo, etc. Incertezas foram ressignificadas com as concepções de que, mesmo sendo invisível em sentido, Deus é real em perspectivas, como na de intervir diretamente daqueles modos, de que Deus tinha plano de que através da fé se acreditasse nele e naquelas ideias sobre ele, e queria que as pessoas tivessem aquela quantidade dessa fé. Reduziram-se com o desenvolvimento dessas concepções sensação de descontrole e insegurança, o que contribuiu para reforçar negativamente a ter essas concepções. Uma pergunta: a crença de salvação somente por fé reduz carga? Reforço negativo se refere à redução ou remoção de um estímulo aversivo ou desagradável após um comportamento. Estar sob um controle pode não ser desagradável para alguém e ser desagradável para outra pessoa. Se há um Criador, talvez pudesse querer que escolhêssemos em ser deístas, ou não acreditar nele ou ser agnósticos, embora soubesse que crenças religiosas que hoje são consideradas retrógradas fariam parte do desenvolvimento cultural do ser humano. Uma visão assim sobre um Criador pode ser inaceitável a crentes por estarem condicionados a ver de outro modo. Não abordarei aqui assuntos sobre concepções inatistas, empiristas ou arquetípicas. Há tempos a ciência tem descredibilizado concepções religiosas retrógradas e pessoas têm passado a ter outra fé. Se há um Criador, isso estava em seu plano? Perspectivas religiosas e céticas contribuíram direta ou indiretamente para o que é considerado bom e para o que é considerado ruim na sociedade. Alguém duvida que exista um Rio Jordão? Se você procurar duas pernas em um ser humano, você vai encontrar, obviamente, o mesmo foi referente a procurar arqueologicamente algumas coisas que a Bíblia diz, não no sentido de facilidade, embora algumas descobertas arqueológicas tenham sido mais fáceis. É óbvio que essas coisas às quais me refiro acabariam sendo encontradas. Mas não há uma evidência de que a divindade do Velho Testamento não seja mitológica e não haverá eternamente. Dizer aquilo, daquela forma, naquela interpretação daquele conteúdo, não é evidência de que a divindade não é mitológica. Sobre as chamadas profecias, por exemplo, falaremos em outro vídeo. A literatura da Bíblia é do tipo que descreve lugares que eram conhecidos, lendas e mitos. Mesmo quando foi encontrado algo que havia aquele ceticismo em ser encontrado, não provou teologia. Troia ter sido encontrada não prova que as divindades gregas existiram de fato, por exemplo. Schliemann acreditava que Troia poderia ser encontrada. Para mim, é óbvio que as divindades das religiões fazem parte da mitologia. Há diferenças entre este Deus e aquele, mas ambos são mitológicos a meu ver. Se há um Criador, talvez já tenha se arrependido, mas a meu ver é óbvio que não se arrependeu depois de ter tido a ação que é dita que teve neste mundo. Como essa questão era vista por esse autor que a descreveu? Talvez tenha usado a expressão referente com um sentido diferente de se arrepender, mas isso não muda o fato de que a divindade da Bíblia é mitológica. Se eu for interpretar um texto da Bíblia, faço isso de forma simbólica naquele sentido. Carl Sagan escreveu: é nítido que a fé não basta para muitas pessoas. Elas suspiram por provas científicas. Desejam o selo científico da aprovação, mas não querem se submeter aos padrões rigorosos de evidência que conferem credibilidade a esse selo. Que alívio seria a dúvida confiavelmente abolida. Sobre os manuscritos do Mar Morto, Bart Ehrman diz: a maioria dos rolos não está completa. O rolo de Isaías está quase completo e está muito próximo do que já tínhamos. Mas como saber o quanto o texto mudou entre 700 a.C. e os manuscritos do Mar Morto? Houve compilações. Há boas razões, por exemplo, para o pensamento de que do livro que tem seu nome, Isaías de Jerusalém escreveu a maior parte dos capítulos.
de 1 a 39, e alguém, 150 anos depois, escreveu outros capítulos. E mesmo que tenhamos um manuscrito preciso de um livro bíblico, isso não prova que o conteúdo desse livro seja verdadeiro. O rolo de Jeremias encontrado possui diferenças em relação ao Jeremias do texto tradicional. E as diferenças se assemelham às que encontramos na tradução grega de Jeremias na Septuaginta, na qual o texto de Jeremias é 15% mais curto em relação ao Códice Leningrado. Existem variações textuais em manuscritos hebraicos do Velho Testamento que podem ser atribuídas a erros de copistas, variantes de ortografia, etc. A crítica textual é utilizada para examinar essas variações e tentar reconstruir o texto mais próximo do original. Há quem considere pouco significativas as diferenças existentes em textos concernentes aos manuscritos do Mar Morto em relação aos textos do Velho Testamento que tínhamos, e há quem considere essas diferenças mais significativas. Não há fragmentos do livro de Esther entre os manuscritos do Mar Morto. Houve diferenças significativas entre a transmissão do Velho Testamento e a do Novo Testamento.